Bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Hoje vamos juntos mergulhar em uma das histórias mais profundas da Palavra de Deus. A jornada de Eva, a mãe de toda a humanidade. Curta o vídeo, comente sua reflexão, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar ecoando a verdade bíblica com a gente. Eva. O princípio da humanidade. Desde os primeiros versos do livro de Gênesis, Eva surge não apenas como a primeira mulher da criação, mas como um símbolo da complexidade da humanidade. Sua história não é apenas uma narrativa sobre a origem da vida. É, sobretudo, uma reflexão profunda sobre liberdade, responsabilidade, graça e redenção. Eva representa a mulher original, feita com propósito, amada pelo Criador, mas também sujeita às mesmas decisões e consequências que todo ser humano enfrenta. Criada a partir de Adão, Eva foi colocada no jardim do Éden como companheira e auxiliadora, uma expressão viva da comunhão perfeita que Deus estabeleceu entre ele e sua criação. Seu nome, que significa vida, ou a que dá vida, antecipa sua missão como mãe da humanidade. No entanto, sua trajetória foi marcada por escolhas difíceis que afetaram não apenas sua própria existência, mas a de toda a descendência humana. É comum que, ao se falar de Eva, o foco recaia sobre o pecado e a queda. No entanto, há muito mais a aprender quando olhamos para sua história com olhos atentos e coração sensível. Eva não foi apenas a mulher que cedeu à tentação, mas também a primeira a experimentar a dor, o arrependimento, a esperança e a promessa de redenção. Ela viveu tanto o auge da intimidade com Deus, quanto o abismo da separação causada pelo pecado, uma dualidade que ecoa em cada ser humano até hoje. No contexto histórico e cultural da narrativa de Gênesis, Eva também nos mostra o papel da mulher na criação divina. Num tempo em que as sociedades patriarcais relegavam a figura feminina a papéis secundários, a Bíblia apresenta Eva como parte essencial do plano de Deus. Ela não surgiu como um ser inferior, mas como alguém formada com o mesmo valor e dignidade, chamada a viver em parceria com o homem, refletindo a imagem do Criador. É nesse cenário de altos e baixos espirituais, de glória e queda, que Eva nos ensina lições preciosas. Sua história é um lembrete de que, mesmo diante do erro, Deus oferece uma promessa. A primeira profecia messiânica da Bíblia, Gênesis 3:15, foi dada após sua transgressão, e ela ouviu com os próprios ouvidos que da sua descendência viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso, ao estudarmos a vida de Eva, não devemos apenas buscar entender o início da humanidade, mas principalmente compreender como Deus age mesmo nas falhas, transformando erros em esperança. Eva não é apenas um nome ancestral. Ela é uma figura viva na teologia cristã, um espelho do nosso próprio caminhar com Deus. Prepare-se para mergulhar nesta jornada espiritual. Vamos explorar, capítulo a capítulo, os dilemas, as lágrimas e as promessas vividas por Eva, e extrair lições poderosas para os nossos dias. Moldada pelas mãos do Criador, no início de todas as coisas, o universo se formava sob a voz criadora de Deus. A terra, antes sem forma e vazia, foi moldada com cuidado divino, e em meio à beleza da criação, Deus preparou o ser humano como a obra-prima do seu amor. Adão, o primeiro homem, foi formado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. No entanto, algo ainda faltava. Em Gênesis 2:18 lemos: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Foi neste momento que Eva começou a existir no coração de Deus como um projeto de comunhão, completude e propósito. Eva não foi feita do pó, como Adão, mas do lado dele, da costela. Essa origem simbólica revela mais do que biologia. Mostra parceria, igualdade, proximidade e proteção. Eva foi formada enquanto Adão dormia, como um presente gracioso de Deus. Ao acordar, ele exclama maravilhado: "Esta, na final, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Gênesis 2:23.
A criação da mulher não foi um ato secundário, mas um gesto intencional de Deus para revelar a complementaridade entre homem e mulher, refletindo a própria unidade que existe na Trindade. Eva surge então em um cenário perfeito, o Jardim do Éden. Cercada de beleza, comunhão e plenitude, ela desfrutava da presença direta de Deus, do amor de Adão e da abundância de tudo quanto era necessário para viver. Era um tempo sem culpa, sem vergonha e sem maldade. Ela conhecia o bem, mas não o mal. Sua existência, naquele primeiro momento, era marcada por pureza e confiança. O Criador não apenas a formou com suas mãos, mas a presenteou com um mundo onde o céu e a terra se encontravam. A escolha de Deus em formar Eva com tanto cuidado e intenção é uma forte declaração sobre o valor da mulher. Em um mundo onde muitas vezes a identidade feminina é distorcida ou diminuída, Eva nos lembra que a mulher foi sonhada e criada para refletir a imagem de Deus com a mesma dignidade que o homem. Ela não era inferior, nem um apêndice da criação. Era essencial, bela e necessária. Essa verdade continua ecoando para cada mulher hoje. Você foi moldada pelas mãos do Criador com propósito eterno. O relacionamento entre Eva e Deus era direto. Antes do pecado, ela andava com o Senhor, ouvia sua voz, vivia em paz. Essa comunhão é uma imagem do que fomos criados para experimentar. O coração de Deus sempre desejou intimidade com o ser humano. Eva nos mostra que fomos feitos não apenas para existir, mas para nos relacionar com nosso Criador de forma íntima, real e constante. Esse é o plano original, e ainda é o desejo de Deus para cada um de nós. Muitas vezes, esquecemos que Eva, antes da queda, viveu em santidade e pureza. Seu início foi marcado pela perfeição. Isso nos ajuda a lembrar que a identidade de alguém não deve ser definida apenas pelos seus erros, mas também pelo seu propósito original. Deus não nos vê apenas pelo que fizemos, mas pelo que fomos criados para ser. Eva foi moldada para a vida, para o amor, para a comunhão e para a maternidade. Essa identidade continua relevante para todas as gerações. Do ponto de vista histórico e cultural, o relato de Eva rompe paradigmas. No contexto de sociedades antigas, onde a mulher era muitas vezes marginalizada, a Bíblia apresenta uma narrativa contracultural, a mulher como parte essencial do plano divino. Eva é símbolo de começo, de bênção e de potencial. Seu nome, que significa vida, já prenunciava sua missão de gerar e nutrir futuras gerações. Ela era a raiz da humanidade, mas também a primeira a carregar o peso de escolhas eternas. Neste capítulo, contemplamos Eva como Deus a criou, perfeita, amada e cheia de propósito. Antes da queda, havia harmonia e beleza, e mesmo sabendo do que viria, Deus a criou com amor eterno. Essa verdade nos consola e desafia. Fomos moldados por um Deus que conhece nosso futuro, mas ainda assim nos ama e nos chama pelo nome. Assim como Eva, fomos criados à imagem de Deus, para viver em comunhão com Ele e espalhar vida por onde formos. A voz da serpente. A escolha que mudou. Tudo Eva vivia em um ambiente perfeito. O Jardim do Éden, criado pelas mãos do próprio Deus, era um lugar de beleza incomparável, onde tudo era bom. Ela e Adão desfrutavam de comunhão plena com o Criador. Receberam a missão de cuidar da criação, e tinham liberdade para usufruir de tudo, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Aquele limite não era uma proibição injusta, mas um convite ao exercício da obediência e confiança. É nesse cenário que entra a serpente, o símbolo do engano e da rebelião contra Deus. A abordagem da serpente foi sutil e ardilosa. Ela não começou com uma negação direta da palavra de Deus, mas com uma dúvida. Foi assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Essa insinuação visava corroer a confiança de Eva na bondade divina. O inimigo sempre trabalha assim, lançando sementes de dúvida para minar a fé. Eva respondeu, mas já estava envolvida na conversa.
O problema não era apenas o fruto, mas o desejo por autonomia, ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. A tentação foi mais que visual, foi espiritual. Eva olhou para o fruto, desejou sabedoria por si mesma e tomou. Adão, por sua vez, também comeu. Ambos, ao desobedecer, romperam a aliança com Deus e abriram caminho para o pecado entrar no mundo. O pecado trouxe vergonha imediata. Pela primeira vez, Eva viu sua nudez como algo que precisava ser escondido. O pecado altera a forma como vemos a nós mesmos e aos outros. Eva se escondeu, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O relacionamento com Deus foi ferido. Quando o Senhor veio ao jardim, chamou por Adão, mas o casal já havia perdido a paz que existia na presença dele. Na confrontação divina, Eva reconhece: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. Deus então declara as consequências de cada escolha. A mulher, ele diz que haveria dor na maternidade e conflito na relação com o homem. Mas em meio à sentença, há esperança. Deus anuncia a primeira promessa messiânica. Da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Essa palavra foi a luz em meio às trevas. Eva, mesmo caída, tornou-se portadora da esperança da redenção. Deus não revogou sua missão de gerar vida. Isso mostra que, embora o pecado tenha trazido consequências graves, o Senhor continua comprometido com o plano de salvação. A primeira mulher agora se tornaria a mãe de todos os viventes, inclusive da linhagem do Redentor. Essa parte da história nos ensina sobre os perigos de dar ouvidos à voz errada. Nem toda dúvida vem de Deus. O coração humano é vulnerável, e o inimigo sabe como explorar nossos desejos. Mas também aprendemos que Deus não nos abandona em nossos erros. Ele busca, confronta e oferece redenção. Mesmo em meio ao juízo, ele planta a promessa da graça. Eva nos mostra que, embora nossas escolhas possam nos afastar da vontade de Deus, há um caminho de retorno. Seu pecado não foi o fim de sua história. E o nosso também não precisa ser. O Senhor é justo, mas também misericordioso. A escolha de Eva mudou o mundo, mas a promessa de Deus mudou a eternidade. Vida após o Éden. Dor, esperança e propósito. Expulsos do Éden, Eva e Adão iniciaram uma nova fase de vida, marcada agora pelo suor, pela dor e pelo esforço. O que antes era natural e pleno, tornou-se difícil. A terra passou a produzir espinhos, e o corpo a sentir os limites da mortalidade. Para Eva, a maternidade, dom precioso, agora viria acompanhada de dores. Era o resultado da queda, mas também o cenário onde a graça de Deus continuaria a agir. Eva concebeu Caim, e suas palavras ao dar à luz revelam algo profundo. Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Gênesis 4:1. Mesmo depois da queda, Eva reconhecia que toda a vida ainda vinha de Deus. Essa afirmação carrega esperança e fé. Deus não havia rompido o relacionamento. Ele ainda estava presente no processo de gerar e sustentar a vida. O nascimento de Abel, o segundo filho, fortaleceu ainda mais o papel de Eva como mãe. Seus filhos cresceram e se tornaram trabalhadores. Caim, lavrador. Abel, pastor. No entanto, a tragédia mais profunda ainda estava por vir. Caim, tomado pela inveja e pelo pecado, assassinou seu irmão Abel. Eva, que já havia conhecido a dor da separação de Deus, agora conhecia a dor da perda de um filho e da corrupção entre irmãos. Nada deve ter doído tanto quanto ver os frutos da queda refletidos em sua própria família. Eva viu o pecado se manifestar não apenas em palavras ou sentimentos, mas em ações concretas que tiraram a vida de um de seus filhos. Isso revela que o pecado não é apenas um problema individual, mas também familiar e geracional. Mesmo assim, a história de Eva não termina em tragédia. A Bíblia nos diz que ela deu à luz outro filho, Sete. E novamente suas palavras são de esperança. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Gênesis 4:25. Eva reconhece a ação providente de Deus.
restaurando, mesmo que em parte, o que havia sido perdido. Essa é uma lição poderosa. A vida continua, mesmo em meio à dor. Com Sete, a linhagem que apontaria para o Messias é preservada. Por meio dele nasceriam Enos, Noé, Abraão, Davi e finalmente Jesus. Eva não viu essa promessa se cumprir, mas foi a primeira a carregar em seu ventre o fio vermelho da redenção. Mesmo marcada pela dor, ela foi instrumento do propósito eterno de Deus. Esse capítulo da vida de Eva nos ensina sobre o valor da perseverança. A maternidade exige fé, mesmo quando os filhos seguem caminhos diferentes. A vida exige resiliência, mesmo quando não entendemos os porquês. Eva seguiu em frente, não como quem ignora a dor, mas como quem escolhe continuar, crendo na fidelidade de Deus. Eva é lembrada como a mãe de todos os viventes, não porque sua vida foi perfeita, mas porque foi marcada pela graça. Sua história nos convida a reconhecer que mesmo depois das quedas, Deus ainda escreve novos começos. Fora do Éden, a esperança floresceu. E por meio dela veio a promessa que nos alcança até hoje. O peso do luto e da esperança Eva não apenas foi a primeira mulher, mas também a primeira mãe. Gerar Caim foi para ela uma expressão de fé. Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Gênesis 4:1. A maternidade, após a queda, agora era marcada por dor, como havia sido dito. Ainda assim, Eva viu em cada filho uma centelha de esperança. Abel nasceu, e com ele cresceu a expectativa de um novo começo. Mas a tragédia não tardou. Caim matou Abel, e Eva conheceu o luto. A dor de Eva foi dupla. Ela perdeu um filho para a morte, e outro para a culpa e o exílio. O coração da mãe sangrou. Aquela que recebeu a promessa de que sua descendência pisaria a cabeça da serpente, agora via seus próprios filhos dominados pelo pecado. O que Eva sentiu ao enterrar Abel? O que ela pensou ao ver Caim partir? A Bíblia é silenciosa sobre suas lágrimas, mas é impossível não imaginar seu sofrimento profundo. No entanto, mesmo diante da dor, Eva não perdeu completamente a esperança. Deus, em sua misericórdia, concedeu-lhe outro filho. Sete. E com o nascimento de Sete, um novo capítulo começou. Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Gênesis 4:25. A linhagem prometida seria preservada. O plano de redenção seguiria, mesmo que o pecado tentasse interromper a promessa. A experiência de Eva ensina que o sofrimento não apaga a graça. Mesmo em meio ao luto, Deus permanece fiel. Eva, como mãe da humanidade, conheceu tanto a alegria da vida quanto a tristeza da morte. Seu coração materno foi moldado pela perda, mas também sustentado pela promessa. Sete não substituiu Abel, mas reafirmou que Deus não esquece suas alianças, mesmo quando tudo parece perdido. Culturalmente, as mulheres no Antigo Oriente Próximo eram vistas como responsáveis por gerar continuidade. Para Eva, isso não era apenas cultural, era profético. Ela sabia que de sua linhagem viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Cada nascimento, então, era um ato de fé. Mesmo quando o mundo parecia desmoronar, Eva se agarrava à esperança de que Deus cumpriria sua palavra. Na história da humanidade, Eva é lembrada por seu erro, mas poucos se lembram de sua perseverança. Ela continuou. Ela chorou. Ela gerou. Ela sustentou a linhagem da promessa. Eva nos mostra que não devemos ser definidos apenas por nossos fracassos, mas pela capacidade de continuar confiando em Deus mesmo em meio às consequências. Isso também é redenção. Seguir, mesmo ferido. Quantas mães hoje choram por filhos perdidos, desviados, afastados? Eva entende essa dor, mas sua história também oferece consolo. O Deus que permitiu a queda foi o mesmo que prometeu restauração. Eva viveu com ambas as realidades e manteve viva a esperança. Essa esperança atravessou gerações até alcançar o cumprimento na cruz de Cristo. Eva nos ensina que, mesmo diante do luto, podemos confiar no Deus da vida. Ela foi a primeira a experimentar a morte no seio da família, mas também foi a primeira a provar que Deus ainda age,
mesmo no vale da sombra. O nascimento de Sete não apenas renovou sua fé, mas garantiu que a promessa de Gênesis 3:15 seguiria viva. Em suas mãos frágeis de mãe, Eva carregava mais do que filhos. Ela carregava a esperança da redenção. Capítulo 5. A promessa. Que segue viva. À medida que Eva envelhecia, ela viu a humanidade crescer, multiplicar-se e também se afastar mais de Deus. Ela foi testemunha do início da civilização, do progresso e da decadência. Eva viu sua descendência desenvolver habilidades, instrumentos, cidades, mas também viu o pecado se enraizar em corações e sistemas. A corrupção humana crescia, e Eva sabia que o Éden estava cada vez mais distante. Não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Mesmo assim, a promessa feita no Éden ainda ecoava em sua alma. Da tua descendência nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Esse sussurro divino era sua âncora. Ela talvez não tenha compreendido todos os detalhes, mas confiava na palavra de Deus. Essa fé sustentava sua velhice. Ela olhava para seus filhos, netos e bisnetos com olhos de esperança, sabendo que um dia a redenção viria. Eva também nos ensina sobre legado. Sua vida não terminou com a queda. Ela viveu, perseverou, amou, ensinou. Ela contou aos filhos sobre o Deus que a formou. Falou sobre o jardim, sobre a comunhão perdida e sobre a promessa do Redentor. Eva foi a primeira educadora da fé, a primeira mulher a transmitir a esperança messiânica de geração em geração. Sua história é a nossa história. Todos nós nascemos longe do Éden, mas ansiamos por voltar à presença de Deus. Assim como Eva, também tropeçamos, caímos, perdemos. Mas também, como ela, temos uma promessa que nos alcança: a salvação por meio de Jesus, o descendente prometido. Ele é o novo Adão, que restaura o que foi perdido, que traz vida onde houve morte. Historicamente, Eva representa a origem. Teologicamente, ela aponta para o fim da história, a restauração de todas as coisas. Em Apocalipse 21, vemos um novo Éden, onde Deus habita novamente com os homens, onde não há mais dor, nem morte, nem lágrima. O ciclo se completa. A mulher que foi enganada deu à luz a esperança, e essa esperança venceu. Eva nos deixa uma herança de fé, arrependimento e resistência. Ela nos lembra que errar faz parte da humanidade, mas continuar crendo é o que nos reconecta ao divino. Deus não a rejeitou após a queda. Pelo contrário, vestiu-a com túnicas de pele, Gênesis 3:21, cuidou dela e de Adão, e os acompanhou no novo caminho. Isso é graça. Cada mulher que hoje enfrenta desafios, que luta para manter sua casa, que chora por decisões erradas, encontra em Eva um espelho e uma mensagem. Deus não te abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda há uma promessa viva. E essa promessa tem nome: Jesus Cristo. Que ao contemplar a vida de Eva, possamos reconhecer em nós o chamado para viver com propósito, mesmo em meio às consequências. Assim como ela, fomos formados por Deus, falhamos, mas podemos ser restaurados. A história da humanidade começa com ela, e a história da redenção começa na sua descendência. Conclusão: Eva, um começo, que nos conduz à redenção. A história de Eva, a primeira mulher, vai muito além de uma narrativa sobre a criação e a queda. É uma história de humanidade, marcada por glória e dor, escolhas e consequências, mas também por esperança e redenção. Eva nos apresenta o retrato real da alma humana, feita à imagem de Deus, mas vulnerável ao engano, capaz de pecar, mas também de recomeçar com fé. Ao longo de sua vida, Eva conheceu o Deus que forma do pó e sopra a vida, o Deus que confronta, mas também cobre com graça, o Deus que permite a dor, mas promete restauração. Ela foi a primeira a experimentar a tensão entre o juízo divino e a misericórdia celestial. Mesmo marcada pela queda, Eva não foi abandonada. Ela foi guiada por uma promessa, uma que não veria se cumprir em sua geração, mas que confiava com todo o coração.
Sua história também nos lembra da importância da escolha. Cada decisão traz consequências. Eva escolheu ouvir a voz errada, e isso trouxe dor. Mas ela também escolheu seguir em frente, viver, amar, ensinar, gerar filhos e permanecer em Deus. Essa postura revela uma mulher resiliente, marcada não apenas pelo erro, mas pela fé que floresce mesmo fora do Éden. Em um tempo em que muitas mulheres se sentem esquecidas, sobrecarregadas por culpas do passado ou pressionadas por expectativas, Eva aparece como uma companheira de jornada. Ela mostra que a identidade verdadeira não está nos erros cometidos, mas na graça recebida. Deus escolheu começar a humanidade com ela, e isso é significativo. Ela era, e continua sendo, parte do plano divino. Teologicamente, Eva aponta para a necessidade de um redentor. Por meio dela, vemos como o pecado entrou no mundo, mas também como a promessa de salvação foi plantada desde o princípio. Em Cristo, a descendência de Eva, temos não só a solução para o pecado, mas a restauração da comunhão com Deus. Ele é o cumprimento de tudo que Eva aguardava. Por isso, ao lembrarmos de Eva, que a vejamos como mais do que a que caiu, que a vejamos como a que continuou. A mulher que abriu os olhos para a realidade do pecado, mas também para a fidelidade de Deus. A mãe que chorou, mas que também ensinou sobre a promessa. A primeira mulher, sim, mas também a primeira a carregar em si a esperança do Evangelho. Que possamos aprender com Eva a não sermos definidos pelos nossos fracassos, mas pelo Deus que caminha conosco apesar deles. Que, como ela, possamos levantar-nos, viver com propósito e crer no Redentor que veio, e que um dia nos levará de volta ao jardim eterno da presença de Deus. Oração final. Senhor Deus, Criador e Redentor, te agradecemos pela vida de Eva, a primeira mulher, mãe da humanidade, cuja história ainda hoje nos fala profundamente. Obrigado por nos lembrar por meio dela, que mesmo quando falhamos a tua graça nos cobre, e a tua promessa permanece. Ajuda-nos a reconhecer nossas fragilidades e a confiar que, assim como Eva, podemos recomeçar. Ensina-nos a viver com propósito, a criar nossos filhos com fé e a perseverar mesmo diante das dores e perdas. Que nunca esqueçamos que, mesmo fora do Éden, a tua presença nos acompanha. Que cada pessoa que ouvir ou ler esta história seja tocada pela esperança que Eva carregou. A esperança de redenção, de restauração e de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque por meio da descendência de Eva, nos deste Jesus, o Salvador. Em seu nome oramos com gratidão e fé. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.